O afrofuturismo é uma forma de sonhar com uma vida melhor para a população negra, sem racismo, opressão e violência. Olá, eu sou a Daça, sou aluna da Pedagogia da UES e o tema da minha equipe é Esperança no Mundo Antirracista, Afrofuturismo e Educação. Eu quero começar falando do início do afrofuturismo, antes mesmo dele carregar esse nome. Esse movimento surge a partir de Sun Ra, lá nos Estados Unidos. Mas afinal, quem foi Sun Ra? Sun Ra, nascido no Alabama em 1914, vai se tornar um compositor, um jazzista, um escritor e um filósofo. E além de pai do afrofuturismo, é considerado pai da estética sci-fi aliada à negritude. Ele era uma figura muito marcante pela sua filosofia cósmica, pela forma que ele se vestia, uma vez que ele se vestia sempre de mantos egípcios listrados, com adornos na cabeça que simbolizavam o sol. Afinal de contas, o seu nome, Sun Ra, simbolizava Deus Sol. Sun Ra acreditava numa utopia americana. Para ele, o nosso mundo, o nosso planeta como está, já não tinha mais jeito. A solução realmente era se buscar uma alternativa no espaço. Ele afirmava que já tinha sido raptado por extraterrestres e, ao retornar à Terra, a sua missão heróica seria salvar o planeta. Dentre as várias obras nesse modelo que Sun Ra faz juntamente com a orquestra, que é a sua banda, uma delas se destaca muito sobre esse tema afrofuturismo, que é Space is the Place. Nesse vídeo, o Sun Ra, juntamente com a orquestra, vai fazer a história de um compositor jazzista e sua orquestra que, com o poder da sua música, vai ao espaço sideral, de uma forma a conquistar outro planeta para os afro-americanos. A orquestra ainda existe até hoje e é liderada por um saxofonista chamado Marshall Allen, de forma que a presença de Sun Ra continue viva, sendo ele ainda considerado um profeta do afrofuturismo. Interessante dizer que esse movimento não foi nomeado por Sun Ra, mas sim por um escritor crítico branco chamado Mark Dery. O afrofuturismo ele também vai se basear em uma filosofia africana de um pássaro mítico chamado Sankofa. Sanko quer dizer voar e o Fá quer dizer buscar ou trazer. Esse pássaro ele é representado por um desenho de um pássaro que voa para frente, com a sua cara virada para trás, e no seu bico ele carrega um ovo que simboliza o futuro. Sankofa é um símbolo adinkra utilizado pelo povo Ashanti de Gana para transmitir suas filosofias e seus provérbios. Sankofa quer dizer a possibilidade de se voltar para trás, buscar nas suas raízes e alcançar o seu futuro. Ele também é uma busca individual de identidade, ao mesmo tempo de um grupo coletivo cultural. É um conhecimento africano que busca aprender com seu passado para entender o presente e moldar o futuro. O afrofuturismo ele vai ter uma ligação direta com a ficção e com Sankofa. Ele vai pensar em vários futuros possíveis e passar esses futuros através da arte. Esse movimento estético ele deve ser feito e produzido por pessoas negras. Olá, me chamo Lohane e vou citar algumas características do afrofuturismo. O afrofuturismo ele busca reimaginar, reinventar a história e a cultura africana, criando novas perspectivas, novas narrativas que desafiam as representações africanas tradicionais. Ele também combina elementos da tecnologia e da tradição, criando uma visão única que incorpora a herança da cultura africana. O afrofuturismo ele também explora temas como identidade, raça, gênero, abordando questões de representação, inclusão e justiça social.
O afrofuturismo ele também aborda uma visão integral do universo, reconhecendo a interconexão de todas as coisas e a importância de ter harmonia e equilíbrio. O afrofuturismo ele também explora muito a importância da cooperação, promovendo uma visão de futuro que prioriza a colaboração e a coletividade. O afrofuturismo ele também faz uso de imagens e símbolos da cultura africana, como máscaras, esculturas, tipos específicos de tecidos, e que mostra a estética única e reconhecível da cultura africana. O afrofuturismo ele também incorpora elementos de ficção científica, fantasia, como espaçonave, robô, criaturas míticas, assim, como se fosse para criar uma visão de futuro, e que ao mesmo tempo é futurista e tradicional. Outro ponto também é que o afrofuturismo ele faz uso de cores vibrantes e padrões geométricos, como triângulos, círculos, espirais, para criar uma estética que é ao mesmo tempo moderna e ancestral. E essas características elas refletem a complexidade e a riqueza dessa corrente cultural, que busca reimaginar o futuro e a cultura africana de maneira inovadora e visionária. Oi, eu me chamo Fernanda, sou estudante do curso de Pedagogia e o meu tópico vai abordar a importância do afrofuturismo e a educação antirracista. Bom, o afrofuturismo ele é uma corrente cultural e artística que propõe uma visão de futuro a partir das experiências e realidades africanas e afrodescendentes. Não é apenas um movimento estético, mas também uma forma de resistência e de criação de novas possibilidades para o presente e para o futuro. Muitas vezes desafiando as narrativas dominantes que historicamente silenciaram e marginalizaram as culturas africanas. O afrofuturismo, ao se articular com a ciência, a tecnologia, a arte e a política, imagina futuros nos quais as comunidades negras estejam no centro das suas próprias histórias, ou seja, em evidência. Quando falamos de educação antirracista, estamos tratando de um processo pedagógico que visa desconstruir as estruturas racistas enraizadas na sociedade e promover a valorização da diversidade, a equidade e a justiça social. A educação antirracista ela não funciona apenas no intuito de ensinar sobre a história negra, mas também sobre transformar o currículo, as práticas pedagógicas e as relações interpessoais dentro das escolas para combater a estrutura do racismo. O afrofuturismo ele se cruza de maneira profunda com a educação antirracista. Podemos dizer que o afrofuturismo ele nos oferece uma ferramenta poderosa de resistência e reimaginação. Ao refletirmos sobre o futuro, o afrofuturismo ele nos convida a pensar sobre o que pode ser possível para os nossos jovens negros em um mundo onde eles não sejam apenas reconhecidos, mas celebrados. E com espaço para criar, inovar e se desenvolver de maneira plena. Também poder construir uma narrativa de futuros possíveis que não estão limitadas pelas marcas do colonialismo, da escravidão e do racismo. Essa educação ela vai além do ensino de histórias de resistência. Ela está relacionada com a construção de novas utopias. Oferece não só uma visão de futuro, mas também de imaginação, de criatividade e que permitam que os jovens desenvolvam seu pensamento crítico. A importância de integrar o afrofuturismo na educação antirracista, ela não se limita só no ensino sobre o futuro, mas trata também de um compromisso com o presente, de consideração e validação das culturas e das epistemologias africanas e afrodescendentes dentro das escolas. E ao educarmos as nossas crianças e jovens, para que eles se vejam como agentes de mudança, que têm o poder de reescrever suas histórias e de criar novos mundos, não apenas oferecendo a eles uma perspectiva de futuro, mas também a possibilidade de agir agora, no presente. A educação antirracista, atualizada pelo afrofuturismo, ela não é um simples exercício acadêmico, mas uma prática de liberação e de empoderamento. Olá, eu me chamo Eduardo e vou falar como o afrofuturismo se expressa e algumas obras que representa.
O afrofuturismo ele começou na literatura, explorando temas como ficção científica e realismo fantástico, e depois ele foi crescendo para incluir outros assuntos e abrir espaços para pessoas negras. Com o tempo, ele se expandiu para outras áreas, como a área da moda, da música, artes visuais, o cinema também, e ele foi se tornando um movimento artístico e cultural multifacetado. Ele mistura ficção científica e fantasia para tratar das questões dos negros e questionar o racismo histórico. Então, o afrofuturismo ele se expande em diversas áreas culturais. E, como o exemplo que eu citei na música, nós podemos ver figuras como o pioneiro do movimento, que foi Sun Ra, que ele usou a sua arte para criticar o racismo. Também podemos citar a cantora Janelle Monáe, que por meio das suas músicas e clipes, ela expressa uma visão de futuro onde ela controla a sua narrativa e o seu corpo usando a estética afrofuturista. Outro exemplo na música que podemos citar também é a cantora Beyoncé, que ela se apropria do afrofuturismo e o utiliza como uma ferramenta de resistência, criando uma representatividade positiva e poderosa da cultura negra e da mulher negra em um futuro idealizado e reimaginado. Como, por exemplo, em seu álbum Lemonade, Beyoncé também faz uma abordagem de reconexão com a ancestralidade, o que é uma das bases do afrofuturismo, a busca por um entendimento profundo das raízes da herança cultural africana para mostrar o presente e o futuro. E ela entrelaça a sua própria narrativa pessoal com a história coletiva da mulher negra, explorando temas de identidade, resistência e o poder de redefinir a própria trajetória. No seu álbum Black Skin, Beyoncé cria uma obra que propõe um renascimento da identidade negra, abordando questões como a história, a ancestralidade e o empoderamento. O clipe de Already é um exemplo claro de como ela incorpora elementos afrofuturistas, combinando simbologias futuristas com imagens da África, tanto do passado como do presente. E ela também cria um espaço onde a cultura africana é exaltada e celebrada como um símbolo de força, beleza e resiliência, ao mesmo tempo que ela utiliza a tecnologia, a moda e o design visual para criar um futuro empoderado e autêntico. No Brasil, a juventude negra tem explorado cada vez mais o afrofuturismo, com autores como Fábio Cabral e Luan Zaila, que escrevem livros com essa estética, e acadêmicos como Kênia Freitas, que teorizam esse termo. Cantoras como Ellen Oléria, no álbum Afrofuturista, por exemplo, e Xenia França, que misturam a sonoridade da diáspora negra, estão se destacando no meio musical. No cinema, o filme Marte 1, que representou o Brasil no Oscar 2023, também traz elementos afrofuturistas ao retratar a luta de uma família negra e a história de um garoto que sonha ser um astronauta numa missão futurista. Emicida, no seu projeto Amarelo é Tudo Pra Ontem, de 2020, busca elementos da sua própria história, explorando a ideia de encruzilhada, que é um conceito ligado ao Orixá Exu, que desafia a noção linear do tempo e conecta arte, saber e ancestralidade. Ele, ao usar relatos e sons, transmite uma mensagem forte para a juventude negra brasileira, ressaltando a importância da urgência da luta antirracista. No Nordeste, o afrofuturismo é uma forma de resgatar e reimaginar o futuro da população negra, unindo as raízes africanas com as expressões culturais próprias da região, como o maracatu, o candomblé, o axé, o frevo. Ele busca não só reverter narrativas históricas, mas também projetar um futuro em que as pessoas negras nordestinas se veem representadas e empoderadas, refletindo sobre a luta racial e as desigualdades regionais. Entre as principais referências do afrofuturismo nordestino estão artistas e pensadores como o cantor e compositor Wally, que mistura música popular nordestina com influências afrofuturistas, e o cineasta e roteirista Kiko Goifman, que tem explorado a relação entre a ancestralidade e o futuro. A escritora e pesquisadora Kinaya Black, com seu trabalho, ela tem explorado também a relação entre a negritude e o Nordeste, abordando questões sociais e culturais das populações negras de forma profunda e criativa. Osiel Herbert, que é escritor e roteirista, ele também é uma figura importante ao buscar unir a estética do afrofuturismo com as tradições do Nordeste, ampliando a visibilidade da cultura negra regional, e também Alain de Sá, que é um escritor e roteirista, com a criação do movimento Sertão Punk, ele deixa um exemplo claro de como o afrofuturismo pode se adaptar ao contexto nordestino. O Sertão Punk, ao mesclar elementos do punk com as raízes culturais nordestinas,
Ele traz uma visão futurista da realidade nordestina, sem perder de vista a ancestralidade e a luta negra. Então, o movimento busca repensar o futuro, utilizando a cultura nordestina como base para um novo olhar sobre as questões de raça, identidade e resistência. Então, esses artistas e movimentos estão ajudando a fortalecer uma narrativa própria do nosso Nordeste, que conecta o passado, o presente e o futuro, enquanto ressignificam a história negra e as suas expressões culturais. Então, eles mostram que o afrofuturismo, quando adaptado ao contexto local, ele se torna uma poderosa ferramenta de afirmação da identidade negra e da identidade nordestina, refletindo sobre as questões raciais e sociais de uma forma única e de uma forma autêntica. Algumas outras obras que também expressam o afrofuturismo são as seguintes. Na literatura, nós temos o livro O Céu Entre Mundos, de Sandra Menezes, que tem uma narrativa futurista que conta como resgatar o meio ambiente. Também temos o livro O Último Ancestral, de Aley Santos, que conta a história de um homem de periferia que descobre que tem o poder de reconstruir a ancestralidade do seu povo. Também temos O Poder do Passado, de Tananarive Due, que é uma série de romances que combinam elementos de ficção científica, horror e fantasia, para explorar a experiência afro-americana. E Binti, de Nnedi Okorafor, que é uma trilogia de romances que segue a jornada de uma jovem mulher imba, que se torna a primeira pessoa da sua tribo a ser aceita em uma prestigiosa universidade intergaláctica. No cinema temos Space is the Place, de 1974, que é um filme de Sun Ra que combina elementos de ficção científica, música e performance art. Sorry to Bother You, de 2018, é um filme de ficção científica que explora a experiência afro-americana e a luta de classes. E o filme Daughters of the Dust, de 1991, que é um filme de Julie Dash que explora a experiência das mulheres afro-americanas no início do século XX. Na arte visual podemos destacar Africana, de Kerry James Marshall, que é uma série de pinturas que explora a experiência afro-americana e a cultura africana. E Black Light, de Khalil Joseph, que é uma série de fotos e vídeos que explora a experiência afro-americana e a cultura africana. E Afrofuturism, de Ingrid Lafleur, e Black Futurism, de Ayanna Jones, que é uma série de obras de arte que explora a relação entre a cultura africana e também a tecnologia. Olá, eu sou a Emanuele Dias, sou aluna do curso de Pedagogia da UES. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre atividades que a gente pode estar fazendo nas escolas, fazendo em sala de aula, que abordem o tema do afrofuturismo. Antigamente, a gente não costumava ver muito esse tipo de atividades nas salas, porque não era muito conhecido, né? Não era muito debatido, infelizmente. Mas agora que a gente tem o Dia Nacional da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro, como feriado nacional, isso está cada vez mais comum nas escolas e isso é bom. O Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, ele começou a ser celebrado em 1971. Em 2003, ele começou a aparecer no calendário apenas como a comemoração de alguma data importante. Em 2011, começaram a ver como uma data comemorativa. E só em 2023 é que foi declarado como feriado nacional. Com a oficialização, as escolas começaram a trabalhar essa semana. E algumas atividades a gente pode propor, como, por exemplo, musicalização, criação de poesias, criação de histórias, encenações. A criação de histórias, a ideia central é que a gente peça para as crianças, para os adolescentes, criarem histórias a partir de agora, para o futuro. Não contar histórias passadas com relação à cultura afro. Na produção de música,
é interessante que a gente peça para que eles trabalhem instrumentos musicais da cultura afro. Temos o afoxé, temos o berimbau, temos o agogô, e que diminua a utilização de eletrônicos, como, por exemplo, órgão, baixo, instrumentos que não têm essa ancestralidade. Além disso, e não menos importante, a gente também pode começar a criar um debate em sala de aula sobre temas sociais e raciais. Pedir para que eles questionem a construção social que coloca as pessoas brancas como sendo universais em todos os aspectos. Debater também a necessidade de considerar a raça negra como elemento central das políticas públicas, valorizar os aspectos culturais, artísticos e identitários dos povos africanos. Na Base Nacional Curricular Comum, ou BNCC, o afrofuturismo está incluído, não tem um código de habilidade só para o afrofuturismo, ele está incluído na habilidade EF09 HI04, ou seja, do ensino fundamental de história, que consiste em discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social no Brasil. Mas a gente sabe que o afrofuturismo, ele vai bem além disso. Uma outra possibilidade de atividade que a gente pode fazer é colocar a abertura de desenhos animados, como, por exemplo, os Jetsons, de 1962, ou até do Chaves, que passa até hoje, de 1973. Também temos Pica-Pau, As Meninas Superpoderosas. A gente não vê nenhum personagem negro. E começar a questionar por quê? Fazer com que eles percebam que essa questão racial, ela sempre esteve como se fosse de forma oculta. Perguntar qual é o super-herói negro que vocês conhecem. Provavelmente eles vão falar do Pantera Negra. O Pantera Negra, ele foi criado em 1966. Ele apareceu nas revistas em quadrinhos. Porém, ele só veio a aparecer num filme em 2016, e ainda foi no filme do Capitão América, que é branco, louro, do olho azul. Quando perceberam que o Pantera Negra estava em alta, justamente já por causa do afrofuturismo, fizeram o filme do Pantera Negra, que é Pantera Negra Wakanda para Sempre, em 2018. Esse filme do Pantera Negra, ele fala muito do afrofuturismo, que é o quê? Wakanda, né? É um mundo onde a cultura negra, a cultura afrodescendente, ela tá acima de tudo, que é justamente o que o afrofuturismo pede. A gente também pode pedir ou assistir com eles uma série que o nome é A Cor do Poder, de 2020, que fala justamente o inverso do que normalmente acontece nos filmes, né, nas histórias, que é o quê? É a filha de um político numa supremacia negra, que ela se apaixona por um homem de cor branca. E eles vão lutar para que esse romance impossível seja possível. Um filme, né, que essa é uma série, um filme que a gente também pode estar assistindo com eles e pedindo para eles relacionarem, que debatam, né? Branco Sai, Preto Fica, de 2015. É um filme nacional
E ele se passa em 1980, onde está tendo um baile de black music na periferia de Brasília. E ocorre uma ação policial, onde 2 homens acabam ficando feridos e têm as vidas marcadas por esse acontecimento permanentemente. Um terceiro homem vem do futuro para investigar o ocorrido e provar que a culpa é da sociedade e seus mecanismos de repressão. A gente também pode pedir para que eles leiam livros e, por que não, encenem, né, uma parte que chame mais atenção, de Filhos de Sangue e Outras Histórias, de Octavia Butler. Ela fala sobre humanos que vivem em um planeta dominado por alienígenas, né? Qual é a relação desse livro com com a escravização, com o processo de colonização? Também tem o livro Babel 17, de Samuel Delany. Fala também de uma capitã de uma nave do governo durante uma guerra interestelar. Ela descobre uma linguagem desenvolvida pelo inimigo e, a partir daí, ela começa a criar umas condições de formas de vida, formação de palavras e seus significados. E com essas próprias palavras, ela tenta moldar as ações das pessoas. Qual é a relação desses livros com o processo de escravização, com a colonização? Após as atividades, é importante que o professor debata com as crianças, debata com os adolescentes, debata com os alunos, que eu acho que essas atividades também deveriam ser tratadas em salas de aula, como, por exemplo, licenciaturas, para que os alunos comecem a perceber a importância que tem a cultura africana, não só para o Brasil, mas no mundo todo. A gente está aqui com a professora Raquel para falar um pouco sobre o tema afrofuturismo. Ela é professora aqui da UES e vai nos ajudar com o nosso trabalho de diversidade da professora Juliana Santana. Então, professora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Por que a educação antirracista e o afrofuturismo podem ser ferramentas poderosas para combater o racismo e a opressão? Boa noite. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Acho que é um espaço importante, né? Colaborar com a turma de diversidade. Essas são questões que, assim, parecem ser corriqueiras, né? Porque os estudos estão aumentando, a área está sendo mais debatida, visibilizada, mas a gente tem muito o que fazer ainda, muito o que fazer. Em todas as áreas, né, da convivência humana, diga-se de passagem, a gente convive, está vivendo num país com todas as suas tensões sociais, né, políticas, econômicas, ideológicas, inclusive. E a gente acabou de passar por uma eleição aqui em Fortaleza que tensionou novamente esses debates, né, não só do racismo, mas as opressões de gênero, né, sexualidade, geração e tantas outras coisas, né? Enfim, então, pensando todos esses contextos, eu acho que sempre é muito desafiador. Parece ser uma coisa fácil ou que está na moda, né, como uma política chamada Selo Antirracista da Prefeitura de Fortaleza. Parece que essa é uma coisa realmente que fica, né, na memória das pessoas corriqueiras, mas quando você vai ver a fundo, muito desses projetos é fruto de muita luta difícil, né, que é combatida, assim, digamos assim, principalmente na justiça. Por várias vezes o movimento negro, por exemplo, acionou o Ministério Público para a Prefeitura, né, materializar a Lei 10.693, né? Então, assim,
Mas, enfim, nós temos essa questão judicial sempre, né? Em favor das questões antirracistas, no geral, principalmente no campo da educação, mas eu acho que um dos grandes desafios é a questão da prática, a prática pedagógica, né? Não adianta você ler um referencial negro ou negra, vamos lá, vestir uma blusa muito bonita e em sala de aula você não perceber que tem diferenças étnico-raciais, principalmente no que se refere à abordagem da professora, do professor, né? E não só em relação a estudantes, como entre os próprios docentes e as docentes, né? Entre uma gestão que muitas vezes é racista, as práticas são racistas, e você está lá tentando, né, se movimentar dentro de um movimento que precisa tanto mais ser coletivo. Só que os próprios coletivos, também dos movimentos, eles oprimem, né? A gente não vai ser ingênuo de achar que movimento social, os coletivos sociais, por mais críticos que eles são democráticos. Muitas vezes são espaços de opressão, infelizmente. Mas, no meu ponto de vista, né, a história só consegue se movimentar, a luta antirracista, né, só consegue se movimentar se houver coletivos. Parece uma contradição, né? Mas se houver coletivos. Enfim, acho que tem muito trabalho a fazer. O afrofuturismo, né, é uma abordagem que não é de agora, né, mas também é recente. Sim. Né? E em países como o Brasil, tanto mais espaços ou áreas de conhecimento, que trabalha muito com a arte, com a estética, né? Eu diria até com um aspecto mais lúdico, acho que isso é muito, muito, muito importante para as gerações de agora, né? Enfim, eu acho que é isso. Toda luta é válida, né? Muito bem falado, professor. Para combater o racismo de todas as formas. A outra pergunta que nós temos é: a integração do afrofuturismo na educação pode promover a conscientização e a ação crítica contra o racismo e a opressão? Sem dúvida, né? É o que eu tinha acabado de falar, assim, só para complementar, mas isso é um grande desafio à prática pedagógica. Eu ainda bato muito na tecla, porque uma coisa é a gente ter uma lei, mas pergunte no nosso curso de pedagogia, bem afrontosa agora, pergunte no nosso curso de pedagogia quem foi que já leu a lei e estudou e compreendeu toda, e compreendeu do ponto de vista histórico e crítico, 10.693, que depois foi completada pela 11.645. Vamos fazer essa pergunta no curso de pedagogia, por exemplo. Porque isso é de responsabilidade de todas as áreas, não só da educação, né, mas todas. Medicina, administração, ciências contábeis, é tudo isso, né? Mas vamos começar por nós. Sim. Né? Eu vou terminar com essa provocação. Isso vale muita pesquisa, publicação, e não só isso, né? Muita prática. Com certeza. Enfim, acho que é isso. Oh, la, 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 la.